Este podcast é um oferecimento de Nadai Ferro e Aço 012 3832 7124, Ubatuba, São Paulo. Sábado, 3 de fevereiro de 2024, hoje é dia de São Brás, dia de abençoar a garganta. No final deste episódio, vamos conhecer um pouco a história deste santo tão popular da nossa igreja. E hoje quero mandar um super abraço para a ouvinte Bruna Luiza, que nos escuta lá de Formiga, Minas Gerais. O evangelho de hoje nos apresenta apenas a introdução da multiplicação dos pães e descreve o ensino de Jesus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ouvi, ó Deus, as preces do vosso povo, confiado no patrocínio de São Brás. Concedei-nos a paz neste mundo e a graça de chegar à vida eterna. Amém. Marcos capítulo 6, versículos de 30 a 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus fica sempre desconfiado com um certo entusiasmo, aquele fogo de palha. Sabe que esse entusiasmo às vezes desaparece facilmente diante das primeiras dificuldades e que não é muito sinal de fé, não. É a situação descrita no Evangelho de hoje, inclusive. Os discípulos ficam entusiasmados e contam a Jesus tudo o que fizeram e ensinaram. O resultado da sua missão está diante dos olhos de todos, aquelas pessoas que vão e vêm e já não lhes deixam tempo para comer. Resultado incrível! Essas pessoas fazem com que se sintam verdadeiramente pescadores de homens, realizados. A história de hoje pretende já refletir a imagem futura da atividade missionária da Igreja: fazer e ensinar como Jesus. Após as curas descritas no primeiro capítulo deste Evangelho, Jesus se retira para um lugar deserto para orar e responde à expressão provocativa: todos te procuram. E ele responde com uma atitude humanamente falando pouco inteligente, vamos dizer assim: vamos a um outro lugar. Jesus nunca explora as oportunidades favoráveis da popularidade, do entusiasmo visceral. É necessário muito mais para cortar pela raiz o pecado do mundo e introduzir a novidade de Deus numa humanidade tão miserável. No Evangelho de hoje, o entusiasmo da multidão é tanto para os discípulos como para Jesus. E, neste contexto, as palavras de Jesus valem muito. Venha sozinho para um lugar solitário e descanse um pouco. E essas palavras adquirem o seu justo valor. Jesus quer acabar com a febre. O entusiasmo é perigoso para a multidão e para os discípulos. O ensinamento é claro. Se quisermos evitar os perigos da popularidade, não devemos nos deixar dominar por um entusiasmo visceral e acrítico que nos faz perder o sentido dos limites e nos dá fumaça na cabeça.
O antídoto é a solidão, o silêncio e a oração. Jesus tem pena da multidão, porque ela está desorganizada. Não há quem cuide dela. Está abandonada a si mesma. Não forma um povo, mas um amontoado de gente. A piedade de Jesus se traduz em ensino. No Evangelho de Marcos, quando Jesus está com a multidão, você pode ter certeza que ele não perderá a oportunidade de ensiná-los. O resto do Evangelho reiterar com maior força este comportamento constante de Jesus. A multidão voltava a ter com ele, e ele lhes ensinava novamente como costumava fazer, como está no capítulo 10. A ligação que Marcos estabelece entre o ensino e a formação de um povo não é artificial. Estamos diante de um rebanho sem pastor. Só a palavra de Jesus pode reunir os perdidos e dispersos. Como dito no início, hoje a igreja celebra São Brás. Ele nasceu na Armênia, Turquia, em meados do século III, uma época de perseguição religiosa à Igreja Católica. Foi médico, procurando curar o corpo, mas também através do apostolado a alma dos seus pacientes. Por tamanhas virtudes, a comunidade cristã de Sebaste, onde habitava, o elegeu como bispo. E diante das perseguições deu exemplo de firmeza na fé, exortando os fiéis a perseverar ainda que Licínio, imperador romano, fizesse muitos mártires em Sebaste, como Eustácio e 40 soldados colocados para morrer nus num campo gelado. Jesus havia aconselhado que, se perseguidos, os discípulos deveriam fugir para outra cidade, Mateus capítulo 10. E assim fez São Brás, se recolhendo a um lugar deserto, mas de onde permanecia a pastorear o seu rebanho. Este local foi descoberto e soldados romanos o foram prender, e a eles disse o santo: Sede benditos vós que me trazeis uma boa nova, que Jesus Cristo quer que o meu corpo seja imolado como hóstia de louvor. Depois de processado e condenado, o submeteram a cruéis torturas, e em seguida o penduraram num andaime e o deixaram para morrer. Mas como isso não aconteceu, descarnaram os seus ossos usando pentes de ferro. Finalmente o degolaram porque ainda não havia morrido. A tradicional bênção de São Brás, ou a bênção da garganta, concedida pela Igreja nesse dia, está relacionada a um dos muitos milagres do santo. Uma mãe, em desespero, lhe apresentou o filho pequeno sufocado com uma espinha de peixe entalada na garganta. Brás o curou imediatamente. A bênção e a iconografia do santo inclui um par de velas que ele segura cruzadas, pois teria recebido no calabouço escuro do cativeiro um par de velas de um amigo, as quais o iluminavam e aqueciam. São Brás é venerado tanto no Ocidente como no Oriente. A barbárie das perseguições aos cristãos dos primeiros séculos ainda hoje nos impressiona. E os mártires de então foram repletos da graça de Deus e da glória, merecendo os nossos louvores até o fim dos tempos. Hoje persistem as perseguições cruentas em alguns lugares do mundo, e muitas delas talvez tão monstruosas quanto as do início da cristandade, talvez menos divulgadas e conhecidas. E na maior parte do globo existe a perseguição moral, política, ideológica, cultural e midiática, que tanto afasta, de modo mais disfarçado e por isso eventualmente mais perigoso, as almas de Deus. Contra as duas formas, é necessário que confiemos em Cristo e perseveremos no seu amor, porque também os impérios mundanos de hoje cairão, e a promessa de Cristo se cumprirá com certeza. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16. Senhor Deus Todo-Poderoso, pela intercessão e heróico exemplo de São Brás, concedei-nos a graça da firmeza na fé diante de qualquer dificuldade nesta vida, para que possamos, como ele, receber a luz e o calor infinitos do vosso amor na verdadeira e definitiva vida futura. Amém. Por intercessão de São Brás, dessa bênção de Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Excelente sábado para você e até amanhã.